Olá, tudo bem? Esse vídeo foi produzido pelos alunos do 4º ano de Informática do FRN Cantona Mirim, Tiffany Daiane e Nathan Fernandes. Nele, iremos tratar a respeito do papel da atividade física para a prevenção de lesões por esforço repetitivo. No contexto contemporâneo, o uso excessivo e ininterrupto de determinados aparelhos, como os dispositivos digitais e ferramentas de trabalho, tem causado um grande impacto na saúde geral das pessoas. Além de problemas comuns de estresse, fadiga, insônia ou ansiedade, esses agentes são de extrema influência em uma das mazelas mais imperceptíveis entre a população ativa de estudantes e trabalhadores de todo o mundo: as lesões causadas por esforço repetitivo. Muitas vezes, este é um problema que, quando não é estigmatizado, se passa despercebido pela grande parte da população. Além de interferirem diretamente na produtividade do indivíduo, uma gama de dificuldades físicas e psicológicas também surgem ao adquirir uma LER, sigla para lesão por esforço repetitivo, ou uma DORT, sigla para distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, sendo, assim, um fator primordial para o desenvolvimento de inúmeros empecilhos pessoais. Desse modo, é de suma importância adentrar nesse desconhecido âmbito relacionado aos problemas causados pelo esforço repetitivo, conhecimento que, definitivamente, deveria ser amplamente democratizado. Mas, afinal, o que são essas lesões? Primeiro, é necessário esclarecer a relação entre a lesão por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. LER e DORT, basicamente, podem ser considerados a mesma coisa. Isso porque as duas são lesões causadas no sistema osteomuscular por fatores normais no mundo corporativo, ou seja, elas são causadas por local de trabalho inadequado e movimentos repetitivos como da digitação, pressões e etc. O termo DORT começou a ser utilizado para substituir o termo LER por dois motivos principais. O primeiro deles é que grande parte dos trabalhadores que sentem dores no sistema musculoesquelético não apresentam lesões nas estruturas. Além disso, soma-se também o fato de que, além do esforço repetitivo, outras formas de sobrecargas no trabalho também prejudicam o trabalhador, como, por exemplo, a sobrecarga estática, o excesso de força para realizar as atividades laborais, bem como realizar os trabalhos com posturas inadequadas. Dessa maneira, considera-se o termo DORT o mais adequado para abranger todos os sintomas e todas as espécies de sobrecargas encontradas no ambiente de trabalho. Como previamente dito anteriormente, essas lesões ocorrem por alterações decorrentes das atividades profissionais, que acometem principalmente pessoas que realizam trabalhos que repetem diariamente os mesmos movimentos corporais. Devido a esses movimentos, os músculos, tendões e articulações são sobrecarregados e, por isso, causam muita dor. Por isso, alguns trabalhos são mais propícios a desencadear algum tipo dessas lesões, como o uso excessivo do computador, passar muita roupa, realizar a limpeza manual de vidros e azulejos, polir de forma manual os carros, dirigir, tricotar, carregar sacolas pesadas e atividades afins. É importante salientar que atividades fora do ambiente de trabalho também são propícias para o desenvolvimento de lesões, como o uso do celular, carregar peso, limpar a casa e jogar videogame, por exemplo. Por isso, é importante ficar atento aos principais sintomas das lesões, que são dores crônicas, tendinite, dor na região lombar, dor nos ombros, encurtamento dos tendões, inflamação e fraqueza dos músculos. Ademais, essas manifestações podem vir associadas com estresse, perda de foco, dificuldade em interagir com os colegas e problemas emocionais por conta das dores. A DORT possui 4 estágios. Na primeira fase, a dor surge ao realizar movimentos e é difusa, ou seja, a pessoa não consegue definir onde exatamente é a dor. Na segunda fase, a dor é persistente, entretanto, o quadro ainda é considerado leve. Dessa forma, se modificarem as condições, é possível que esse quadro seja revertido. Na terceira fase, já se considera que é uma doença crônica, portanto, é irreversível. Assim, a pessoa nesse estágio não consegue dormir direito devido às dores e a inflamação começa um processo degenerativo, afetando os nervos, bem como os vasos sanguíneos. Além disso, a pessoa sente dor em pontos específicos que não passam nem durante os períodos de repouso. Essa dor é em forma de pontadas e choques. Na quarta fase, no último estágio, as infecções causam deformidades, tais como cistos, inchaços e perda de força. Muitas pessoas sentem uma dor insuportável e até atividades comuns, como escovar os dentes, é impossível de se praticar. Nessa última fase, muitas vezes, os pacientes precisam de morfina para aliviar um pouco as dores, e muitos, inclusive, precisam de cirurgia para tratar o problema. Dada a gravidade do problema, os números de casos incidentes no Brasil também são alarmantes. Em um período de 10 anos, de 2007 a 2016, o país registrou 67.500
599 casos de lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, chamando atenção ainda pelo número anual de registros que cresceu 184%, passando de 3.212 em 2007 para 9.122 em 2016, segundo estudos divulgados pelo Ministério da Saúde. Ainda de acordo com o estudo, o problema atinge principalmente mulheres, com 51,7%, trabalhadores entre 40 e 49 anos, com 33,6%, e pessoas com ensino médio completos, com 32,7%. A maior parte dos casos foi registrada na região Sudeste, com 58,4% das notificações. Apenas em 2016, os estados com maiores coeficientes de incidência foram Mato Grosso do Sul, São Paulo e Amazonas. Além disso, a ocorrência das lesões foi o maior entre profissionais que atuam nos setores de indústria, comércio, alimentação, transporte e serviços de limpeza. Entre as profissões, as mais atingidas foram a de faxineiro, operador de máquinas fixas, alimentador de linha de produção e cozinheiros. Pela recorrência dessas lesões, o dia 28 de fevereiro foi escolhido pela Organização Internacional do Trabalho como o Dia Mundial de Combate à Lerdorte, a fim de conscientizar a população a respeito dessa problemática. Como citado anteriormente, as lesões por esforço repetitivo são bem comuns no âmbito trabalhista. Isso se deve ao fato de que, muitas vezes, os trabalhos são realizados de maneira repetitiva e, em alguns casos, pesada demais para o próprio empregado. Se for seguir um breve retrospecto, esse problema começou no período fordista, com o modelo linear de produção das empresas, o qual se repete em profissões de produção e utiliza muito das mãos ou pés, por exemplo. Seguindo a realidade do curso, casos relacionados a lesões por agitação não são tão incomuns. Inúmeros fatores, como a má postura corporal, bem como condições degradantes de trabalho, também são peças fundamentais para o surgimento das DORTs. Outro fator que pode ser importante para a prevenção dessas lesões é o acompanhamento de um setor médico no local de trabalho, que, na maioria das vezes, não existe ou é até mesmo negligenciado pelas próprias empresas. Em contrapartida, existem alguns direitos que uma pessoa com DORTs possui no âmbito profissional. No Brasil, bem como em vários países, a lesão por esforço repetitivo é considerada uma doença ocupacional e, portanto, equivalente a um acidente de trabalho, e sua ocorrência deve ser reportada aos órgãos competentes. A norma regulamentadora número 17 estabelece várias recomendações ergonômicas relativas ao ambiente de trabalho, dentre elas a de que o trabalho efetivo de digitação não pode ultrapassar 5 horas por dia, e que a cada 50 minutos de digitação deve haver uma pausa de 10 minutos. Entretanto, em uma era de uberização, nem sempre essas normas são seguidas como deveriam. Como sabemos, a atividade física, que já é conhecida pelos benefícios que traz à saúde, também possui um papel fundamental no período do tratamento das lesões. Desde a prevenção até mesmo a remediação do problema, os hábitos saudáveis relacionados ao corpo humano podem prevenir que essa complicação ocorra ou, até mesmo, ajudar na recuperação no período posterior à própria lesão. Dessa forma, precisamos falar primeiramente das atividades físicas de prevenção, que são utilizadas para inibir ou, ao menos, diminuir qualquer chance de lesões futuras. Podemos separá-las em dois tipos: as atividades de fortalecimento e os exercícios de alongamento. O primeiro deles, na verdade, é a realização de atividades que fortaleçam as articulações mais cotidianas, sendo isso através do esporte e da musculação. Apesar de parecer ineficaz, o exercício periódico proporciona uma adaptação do nosso corpo a situações de tensões maiores, de modo a fortalecer os músculos, tendões e articulações para esforços repetitivos que possam ocorrer no futuro. Já o segundo citado são os exercícios de aquecimento. Mesmo parecendo desnecessários, os alongamentos realizados antes de uma atividade aumentam a flexibilidade dos ligamentos e, por esse motivo, reduzem, de forma proporcional, a possibilidade de lesões causadas. Esse agente preventivo é essencial antes da realização de qualquer atividade, principalmente quando esta é realizada por micromovimentos, como por exemplo a própria digitação. Agora, partindo para as atividades realizadas após a lesão, podemos citar principalmente o descanso junto à fisioterapia, a prática de esportes para a recuperação dos movimentos e, principalmente, o cuidado relacionado à saúde mental. Começando pela fisioterapia, ela é uma forma de recuperação mínima dos movimentos perdidos, já que utiliza de técnicas mais leves para a recuperação da pessoa lesionada. Junto ao devido acompanhamento médico, sessões são passadas para o paciente com a rotina de exercícios, que é específica dependendo da localidade que foi lesada. Também é válido citar que, junto à fisioterapia, o descanso deve ser adequado, a fim de não sobrecarregar as articulações que foram lesionadas.
O segundo passo é a realização de exercícios mais pesados que o da fisioterapia, como os esportes e a musculação, que na verdade é bem semelhante ao fortalecimento da prevenção, né? Da mesma forma, as atividades físicas após o período da fisioterapia possuem o objetivo de fortalecer e recuperar ainda mais os movimentos que foram prejudicados. Lembrando que é necessário um policiamento, já que as regiões lesionadas podem voltar a ficar inflamadas caso o esforço seja grande demais. A última etapa, que na verdade deve ser seguida a todo momento, é o cuidado mental que deve ser tomado no período da recuperação. Normalmente, problemas como ansiedade ou até mesmo a própria dor podem influenciar em pensamentos negativos, que consequentemente não contribuem para a melhora da situação. Por esse motivo, é essencial colocar em mente que o problema irá passar, apesar de não parecer. Momentos de descontração, como viajar e conversar, podem até serem sutis, mas são essenciais para um tipo de fuga da realidade, que acaba servindo como um anti-inflamatório natural, por assim dizer. Por fim, mas como um conselho de experiência própria minha, por mais desesperador que a situação pareça, a tendência é que ela melhore, mesmo que demore muito. Um dia essa dificuldade vai ser apenas uma memória para contar e relembrar. Por fim, podemos dizer que adentramos um pouco mais nesse universo das lesões, principalmente do esforço repetitivo, que muitas vezes acaba sendo estigmatizada ou não muito conhecida. Como é um dos problemas mais recorrentes do mundo do trabalho, nós achamos importante retratar esse âmbito, trazendo os dados apresentados e formas de prevenir essa dificuldade. Portanto, gostaríamos de agradecer a atenção de todos, agradecer também o professor Alisson, que foi o orientador do trabalho, e por fim, dizer para que se cuidem e não negligenciem esses sinais de lesões repetitivas, porque é algo realmente sério e que deve ser tratado com responsabilidade.